A física quântica mostra que tudo é energia e que o nosso estado interno influencia a realidade que criamos. No podcast de hoje, o Dom Mônaco, hacker comportamental, guia esse processo e nos ensina a decodificar padrões e revelar caminhos práticos de transformação e expansão. Então, seja muito bem-vindo, Dom. Esse tema é uma cocriação minha e da Vicky. Nós colocamos isso no nosso potinho hermético e a gente soltou. A gente já estava esperando há muito tempo alguém que falasse sobre física quântica e finalmente chegou, né, gente? A gente solta e vem. Então, estamos muito felizes com a tua participação aqui. É uma grande honra. E eu gostaria, Dom, que tu começasse falando, por favor, o que é a física quântica exatamente, né? Para quem nunca teve contato com esse conhecimento de um nível muito superficial, se tu pudesse explicar, e depois aprofundando, né? O que é a física quântica? Primeiramente, muito boa noite, Stephanie, Vitória. Agradeço imensamente aqui o convite, né, a oportunidade de aqui poder distribuir um pouco do que eu sei, do que eu aprendi ao longo da vida, né? E, enfim, vamos começar destrinchando, né, pelo mais básico do que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né, e sempre com uma noção de aplicabilidade real, né, para nossa vida, do que seria a física quântica, do como que isso influencia a minha vida, né? Qual é a teoria disso aqui, né? É, é, Basicamente assim, tá? Vamos começar pelos pormenores. A física quântica tem esse nome, né? Assim, nossa, o cara pensa que é rocket science, né? Que é uma coisa muito maluca, que é aquelas coisas do Einstein, né? Com o cabelo maluco, assim. Só que, na verdade, é uma coisa que compõe a vida de todo mundo e todo mundo está inserido dentro da física quântica. Ou seja, é o campo que estuda o campo que estuda o campo, né? Mas que estuda a parte menor da física, ou seja, as menores partículas que existem no nosso universo, né? E o mais maluco é que ela, por incrível que pareça, não conversa com a física que a gente conhece, que é a física moderna. E até hoje, os cientistas não sabem como que que esse estudo da física quântica não se comunica, né? Qual é a explicação? Existe a teoria das cordas, existe a teoria do campo gravitacional, que é como se fossem tudo pequenos grãos, né, conectados ao longo de um grande tecido, digamos assim, né? Mas só para a gente trazer para termos aqui aplicáveis, né, e práticos, a física quântica que a gente tem que pensar para a nossa vida, para quem não entende nada sobre, é tudo aquilo que é sobre energia, é tudo aquilo que nós vibramos, é tudo aquilo que nós somos. Então, a primeira coisa que eu tenho para te dizer sobre, né, o assunto é o que tu emana. Quem é o tipo de pessoa que tu é hoje? O que tu sente, né? Porque, por exemplo, se tu é uma pessoa que quer crescer na vida, quer ser bem-sucedida, quer ganhar mais dinheiro, quer conquistar aquele namorado ou aquela namorada que é dos sonhos, o que tu está fazendo efetivamente para ser essa pessoa que vai atrás, né? Então, uma das coisas mais conhecidas que se tem, que a gente pode linkar com a física quântica, é a lei da atração, por exemplo, né? Que todo mundo, porque você tem que dizer porque eu quero, porque eu sou, porque eu isso, porque aquilo. Mas, na verdade, por exemplo, se tu pensares em questão de campos, de vibração, de energia, tu atrai aquilo que tu é, não aquilo que tu quer. O campo quântico não entende querer. Querer, na verdade, significa falta. Então, quando tu te apropria desse tipo de conhecimento da física, do que é comprovado, e tu começa a aplicar no mundo real, tu começa a entender, opa, existiu muito mais do que a ciência, né? Ou que grandes figurões por aí dizem que é o que tu tem que ser, mas na verdade não é. E aí tu começa a ver um outro mundo com outros olhos completamente diferentes e tu começa a ver assim, opa, talvez eu seja uma centelha de Deus, será que eu não sou Deus também? Né? Porque eu consigo criar. E esse é o ponto, que a meu ver, que é o mais crucial para tu entender acerca de física quântica. É, na verdade, tu te apropriar do poder que tu esqueceu que tu tinha. E assim tu vai ter a capacidade de criar, né? Não digo com passos claros, porque cada um tem o seu próprio desenvolver, né, o seu próprio processo de crescimento. Mas é onde tu vai realmente conseguir ter mais possibilidades de tangibilizar. É onde tu vai poder
não repetir erros que tá te trazendo coisas ruins, né? Eu acho que, em suma, para começar, é mais ou menos por aí. Só para despertar, né, a atenção de quem está entendendo, porque é realmente uma coisa muito nova, né? E eu sei que existem muitas pessoas que acham que isso é balune, né? Que é palhaçada, que é coisa de coach ou que coisa de gente maluca. Mas a real é que tá aí, e tá aí para quem quiser entender, para quem quiser crescer de verdade e não ser mais um coitado, um vitimista, assim, né? Ah, sofredor. É isso aí. Por enquanto é isso. Não, gente, sério, eu tô muito feliz de estar trazendo esse tema também. Como a Estê comentou, a gente queria trazer há muito tempo, mas a gente entende que é um tema que exige profundidade, que não é qualquer pessoa que pode falar sobre ele, né? E te ter aqui, então, eu dou gratidão, foi com certeza uma cocriação minha e da Estê, né? Do quanto a gente queria trazer esse tema. E tu trouxe muito a questão da lei da atração, que eu acho que foi através do filme O Segredo e do livro, né? Que muitas pessoas entraram em contato com esse conceito, mas na época se falava muito do poder da criação através dos pensamentos, que sim, é algo real, e inclusive um conhecimento muito antigo, hermético, né? Que é a questão, né? De justamente o que a gente pensa, a gente cria, mas tem um fator muito importante que é a questão do que a gente sente, né? O nosso campo do coração na criação, né? Porque se a gente está pensando X, mas está sentindo Y, né? Justamente as chances desse Y virem para nossa realidade são maiores. Essa incongruência, né? Exatamente. Então, quanto é importante ter esse alinhamento. E tem um experimento que o professor Helio Couto, que eu não posso deixar de citar aqui, que justamente foi também como eu comecei a me interessar mais por física quântica. Ele fala muito do experimento da dupla fenda, né, que é essa questão do quanto o observador, né, que no caso foi comprovado já cientificamente, o quanto o observador tem um papel determinante no comportamento de uma partícula. Então não é mais uma coisa só do plano das ideias, que muitas pessoas dizem Exatamente. como mística, já está sendo comprovado, né, fisicamente. E eu queria que tu trouxesse, assim, justamente até para o pessoal que está começando a entender como é que funciona, qual o papel do observador, qual o nosso papel com relação à criação da nossa realidade. Então, Vitória, tu tocou num ponto que eu acho simplesmente fascinante, e quem não achou fascinante até agora, ou até acha que isso daqui é viagem ou mágica, tipo assim, cara, não sei o que tu tá fazendo na vida, entendeu? O que que tu tá usando para estar tão absorto e alienado de tudo, né? Mas o fato é que esse experimento que trouxe para nós, né, para a sociedade inteira, né, muitos esclarecimentos, na verdade, e muitas dúvidas também, né, pô, como é que a partícula se comporta daqui a pouquinho como energia e daqui a pouquinho como matéria? Como pode isso, né? Ou seja, isso só é uma ilustração do que a física quântica é. Ou seja, é um mar de probabilidades. E como assim um mar de probabilidades? O mar de probabilidades, ele só está lá. E aí, o que que isso implica em nós, seres humanos, que temos a capacidade de sentir, de observar, de alterar, e somos o próprio universo se experimentando? Ou seja, nós somos munidos de capacidade de raciocínio, né, de observar, de julgar, de fazer acontecer. Tudo que a gente sente, como o Bento colocou anteriormente, se não for alinhado com o que a gente está fazendo, com o que a gente pensa, não, tipo assim, a pessoa não vai atrair o que ela quer. E qual é que é o link disso, de tudo que eu falei agora, com a questão do experimento da dupla fenda? É que os caras comprovaram, basicamente, tá, em termos leigos, assim, que quando o observador olha o troço, né, o experimento, acontece uma coisa. Quando ele não olha, acontece outra. O resultado é completamente diferente. E essa é a questão, tipo, como? Por que diabos acontece isso? Então, a única coisa que eu percebo, assim, tipo, e como eu também não sou um cientista, né? Eu não estou lá no laboratório vendo, eu sou um cientista empírico, né? O que eu estudo, eu aplico para mim, se funciona, beleza, eu propago para as pessoas também aplicarem e se beneficiarem. Eu percebo que como nós temos essa capacidade de sim influenciar, né, tudo, porque nós somos munidos tanto de razão e tanto de emoção, né? O resultado disso é no caso, assim, a terceira coisa, né, é o resultado em si. E aí tem uma ligação muito interessante que eu li esses tempos, que é basicamente tudo que é santo é de trindade, né? Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Ou seja, qual é que é a coisa santa para tu viver do jeito santo, do jeito que tu deve viver? Porque todos nós
somos, a meu ver, filhos de Deus, deuses em si, porque a gente tem o poder de criar também, tanto para o bem quanto para o mal, mas o que é a equação da criação? É raciocínio, ou seja, pensamento, sentimento, emoção, e aí sim tu vai ter o resultado do jeito que tu quer. E aí isso também conversa com o que tu falou anteriormente, que as emoções, realmente elas são, tipo assim, a meu ver, um gigante potencial, né? E infelizmente, por N motivos que a gente sabe que não são simplesmente ao acaso, né? As nossas emoções foram sendo abafadas ou até mesmo propositalmente usadas, né? A título de conhecimento, por exemplo, nós tínhamos antes a frequência mundial das músicas datadas não, mas setadas, entre aspas, né? Em 432 Hz. E essa é uma frequência que é harmônica, que é bonita, que é, tipo assim, floresce a vida, né? Os caras fizeram os estudos de simática e ali tu tem uma mandala formada a partir daquela frequência. A nova frequência estabelecida, se não me engano, a partir de 1930, se não me falha a memória, foi 440 Hz. E 440 Hz é monótona, é uma frequência que faz surgir em ti coisas, tipo assim, ruins, sabe? Não faz florescer o que nós temos de melhor, que é o nosso amor, que é a nossa emoção, que é a nossa intuição. Ou seja, para mim isso não tem nada de acaso. Então, o fato de hoje muitas pessoas sofrerem sem saber, estarem perdidas, com ansiedade, com depressão, com uma penca de problemas vindos do emocional, não é à toa, né? Então, o que eu vejo assim é se munir desse tipo de conhecimento, né? Por exemplo, da dupla fenda, de entender que tu sim pode alterar o espaço, porque na verdade nós somos o espaço. E até tem um outro estudo que, coincidentemente, essa semana eu estava vendo que o Wolfgang, me esqueci o nome dele, um físico quântico muito furioso da época, foi estudado pelo Carl Jung. E ele meio que trabalhou em conjunto com o Carl Jung, e o cara tava tipo assim, pô, mas como é que eu faço, como é que eu não faço? Em resumo da obra, tá? É uma história gigantesca e eu tenho um monte de detalhes que eu não vou saber precisar aqui. Mas eles chegaram à conclusão da teoria da sincronicidade e do unus mundus. Ou seja, unus mundus quer dizer que tudo é a mesma coisa. Todos somos tudo, né? Tudo vibra, tudo é energia. E esse é o pressuposto da física quântica que faz a gente ter a percepção de, cara, se eu tô me sentindo assim, cara, o que eu vou ter para minha vida, né? Isso te faz automaticamente ganhar aquela lucidez assim, cara, por que eu tô xingando, sei lá, o meu vizinho? Por que eu tô praguejando aqui porque tal coisa errada, né? Exatamente. É muito interessante tu trazer isso, porque tu trouxe a Trindade, né? Então a gente tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Existe um outro ponto de vista, né, que nos contempla, né, e que nos chega, que é o Pai, a Mãe e o Espírito Santo, né? Então a gente já puxa um pouco mais daquelas sociedades matrilineares e inclui esse feminino na equação, mas Sim, aprofundando de um ponto de vista mais científico, frequência, luz e som, né? Então, essa trindade também, perfeito. quando a gente puxa esse ponto de vista mais científico e aplicado, a gente consegue perceber. E puxando as leis herméticas, tudo veio do né? O princípio do mentalismo era o que se expandiu, e aí, a partir desse houve um espelhamento, e daí cai nessa parte que tu tá falando da música. Por quê? Porque as geometrias sagradas foram sendo formadas, a gente percebeu o princípio da vibração, o princípio da polaridade, né? O princípio da correspondência. E assim, gente, se a gente começa a perceber que a gente veio do mesmo ponto e que estamos aqui nessa experimentação que é o todo manifestando, e a gente vai entrando nessas leis, nessas frequências, a gente sai do lugar de vítima, de esse resultado ele não é satisfatório,
porque eu sou vítima de alguém, eu sou vítima do sistema, ou porque para mim não funciona, porque funciona para todo mundo. A gente precisa só entender como que esse cosmos funciona e, claro, ir desbloqueando dentro de nós esses códigos, né? Eu não vou me estender muito, mas eu senti de trazer uma consciência também das sociedades pré-diluvianas, né? Então houve uma queda de consciência lá em Atlântida, Lemúria, e a gente esqueceu e a gente perdeu a habilidade de entrar no campo das infinitas possibilidades que é o éter, porque a gente se Exatamente. distanciou de Deus, mas isso sempre existiu. E o que que a gente precisa para acessar? O equilíbrio dos elementos terra, fogo, água e ar, e junto disso a coerência, porque quando a gente está em alinhamento com a fonte, a gente consegue acessar tudo o que já existiu. Mas quem somos nós nesse fundo? A gente é confiável para o Criador dar permissão de abertura dos registros akáshicos, né? Que é esse campo das infinitas possibilidades. E a minha pergunta é com relação a isso, Odon. Como tu percebe hoje na tua vida, né? A gente é muito acostumado a olhar para o mundo concreto, que é o quê? O que a gente pode pegar, o que a gente pode sentir, tudo que a gente consegue ver e entrar em contato com o nosso corpo físico, né? Mas como que tu consegue perceber também esse invisível? Dá para perceber? Dá para sentir? Como que é o teu ponto de vista para quem ainda está na visão materialista da coisa? Stephanie, tu fizestes aí a introdução perfeita para esse tema, né? Que é justamente a questão de tu unir contigo mesmo, né? Com o teu sagrado. Tem uma passagem, eu vou falar aqui do Rayana, tem muita gente que não gosta do Rayana, mas ele fala muitas verdades que às vezes, assim, poxa, te faz pensar. E uma coisa que ele disse que eu fiquei assim, cara, isso ressoou completamente comigo. Ele disse assim, cara, a igreja é para quem é doente espiritualmente falando. E aí eu fiquei assim, cara, isso me tocou, porque eu nunca tive, por exemplo, incentivo dentro de casa, meus pais nem me batizaram, para vocês terem uma ideia. Mas eu sempre tive essa questão com Deus, assim, de ter uma coisa, tipo assim, cara, tem algo a mais que eu não tô sentindo, que eu não tô vendo. E toda vez que eu era levado por tia ou por tio, né, eu chegava numa igreja, eu não me sentia confortável. Eu não me sentia bem. E assim, cara, isso daqui não tá certo, não tem como tá certo, porque eu não tô me sentindo bem aqui. Isso aqui só não me parece certo. E aí, onde eu me descobri foi em silêncio, foi comigo mesmo, foi na natureza principalmente, né? Foi em lugares assim onde eu conseguia me conectar com a minha essência. Então, o que que eu vejo que é o primeiro passo para tu tangibilizar um pouco, pelo menos do intangível, que é o que a gente não enxerga, que é o mundo quântico. É a primeira coisa, tu te conectar contigo mesmo, te conectar com a tua essência, tu mergulhar dentro de ti. O próprio Jung falava, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então esse é o ponto de tudo que tu tá falando, que tu introduziu ali um pouco para trás, sobre a gente ter consciência, sobre nós sairmos do papel de vítimas para papel de criadores. E isso vem através do autoconhecimento, do autoempoderamento, de se lembrar do que nós tínhamos no passado. Pois justamente muito bem colocado por ti, Stephanie, no passado nós tínhamos isso, né? Pois, tipo, se tu for olhar hoje, né, coisas que nós temos hoje sobre, enfim, questões de calendário, questões de, tipo assim, de ensinamentos antigos, de conhecimentos, assim, ancestrais, tu percebe que, assim, cara, esses malucos não tinham como ter esse tipo de conhecimento sem algo superior, sem alguma conexão que a gente não tem hoje, né? Então, essa é uma questão que, pelo menos para mim, sempre foi muito intrigante, né? De como eu faço para me empoderar disso no meu dia a dia. E a questão que eu vejo que como começa tudo isso é através de si mesmo. A resposta não está lá fora, ela está em ti mesmo. Ela está em tu procurar os teus porquês, em tu equalizar as tuas arestas, né? As tuas incongruências, tu alinhar cérebro com coração, né? Por exemplo, tem uma meditação que se chama, né, coerência coração-cérebro, né? Antes era uma coisa teórica, né, assim, porque não sei o quê. Hoje os caras conseguiram comprovar
que realmente ela reduz teu cortisol, ela ativa o teu sistema parasimpático, né? Ou seja, é mais uma comprovação de que aquilo que não é tão palpável e comprovável, porque as nossas ferramentas científicas não são tão adequadas, funciona. Então, a minha provocação para ti que acha que isso é besteira, ou que, porque esses caras estão falando bobagem, cara, só sai desse papel de vítima, só pare de resistir, entendeu? Pare de resistir, levanta a cabeça e olha, entendeu? Percebe, sente, entendeu? Isso é uma coisa que todos os meus alunos, quando chegam até mim, porque eu tô não sei o quê, porque por isso, que aquilo, eu falei, cara, primeira coisa que tu vai fazer, tá? Tu vai sentar com papel e caneta na mão, num lugar silencioso, e tu vai deixar a tua cabeça falar contigo, né? É o que nós estávamos conversando antes sobre o poder do tédio e do ócio, né? Ou seja, se a mágica acontece porque simplesmente tu te coloca nas determinadas situações que já são comprovadas e a mágica acontece por ti mesmo, entendeu? Tu não tem que fazer muita força. A coisa vem naturalmente, até isso é uma explicação do porquê tanta gente se rala uma vida inteira para conseguir conquistar medos de coisa e, tipo assim, tá lá insatisfeito, tá não sei o quê. Ou seja, e como tem tantas pessoas que, sem muito esforço, conseguem audiência, conseguem muito dinheiro, conseguem bem-estar, como é que pode isso? Né? Então, essa é a primeira dica. Eu acho que, na verdade, não adianta a gente aprofundar muito, né? Porque o básico tem que ser bem feito antes. Ele tem que ser muito bem feito antes. E isso é uma coisa que eu prego, por exemplo, para meus alunos. Cara, não queira correr uma maratona se tu não consegue caminhar 50 metros. Entendeu? O básico tem que ser bem feito. Todo mundo sabe do básico, mas ninguém faz o básico. E quem faz o básico por mais tempo, né, por um período um pouco mais estendido, chega lá. É simples. Só um comentário antes da Vicky fazer a pergunta dela. Claro. É interessante porque tu falou o seguinte, né? Eu fui para a natureza e os segredos estão na natureza, porque nos foi instalada uma crença que é a crença do esforço. Mas quando a gente olha para a natureza, a semente ela não está se esforçando para crescer. Ela respeita os tempos e toda essa mágica, essa alquimia funciona, né? E o que tu falou também, que eu achei muito interessante, sobre fazer o básico bem feito. Termos consciência sobre algo não significa que a gente tenha aquele resultado na nossa vida. Por quê? Porque existe outra lei do universo que nos diz que a gente precisa produzir as causas necessárias para que os efeitos desejados se deem. Mas o que eu sei e que muitas vezes eu não faço? Exemplo, eu sei que é muito melhor eu tomar banho todos os dias, escovar os dentes todos os dias. Mas se eu não fizer isso e eu sei que é bom, eu não vou ficar limpa. Então, esse é um exemplo muito simples que a gente pode perceber, que é o que eu tenho nível de consciência, mas o que eu aplico. Então, observem muito essas falas que o Odon está trazendo, porque aí tem uma sabedoria muito, muito, muito rica, que é o que eu faço, os segredos estão na natureza, o quanto a gente precisa alinhar esse sentir com essa razão, para que a frequência que vai ser emanada funcione, porque Jung trouxe isso, que é muito forte também. As sincronicidades acontecem a todo instante, mas o quanto nós temos nível de consciência para percebê-las. Então, a gente pode entrar num caminho de repetição de não preferência, para a gente acolher aquela sombra, ou a gente pode entrar num caminho de preferência, aceitando tudo isso que a vida nos dá. E agora eu vou passar a palavra para a Vicky. Essa questão da coerência que vocês estavam comentando e até a prática que tu trouxe de isolar os seus alunos, eu estava pensando o quanto isso faz sentido, porque muitas vezes as coisas que a gente pensa, os nossos condicionamentos, as nossas crenças estão na nossa mente, mas de alguma forma a gente intui com o nosso coração o que a gente realmente deseja. Então, se a gente consegue harmonizar isso, a gente consegue co-criar uma realidade mais alinhada com quem a gente é em essência. E eu acho que um ponto bem interessante é perceber a individualidade de cada um. Acho que se a gente vai no efeito manada, tem fórmulas pré-estabelecidas de como a gente deve agir, só que isso dificilmente vai nos colocar num lugar de coerência interna, porque cada um tem essas particularidades. E eu gosto muito de pensar na ideia, assim, do quanto esse processo de cocriação da física quântica traz
como co-criadores mesmo, porque tudo que tá, como tá em cima tá embaixo, né? Então, se Deus, justamente essa figura grandiosa, cria tanto, nós, né, que somos como se fossem células, né, pessoal? Porque pensa como um corpo, né? Tudo no universo são reproduções. Eu sempre gosto de pensar muito nessa ideia, até já comentei com a Estê. Na minha concepção, é como se nós fôssemos células, aí o nosso planeta é um órgão, né? O sistema solar daí é um Bacana. sistema, e aí o corpo inteiro, que daí vai ter outras galáxias, outros planetas e pessoas, seria Deus, sabe? E eu sinto muito dessa forma. Então, o quanto realmente tudo são reproduções, e se Deus, né, nos dá esse poder de cocriação, é porque a gente tem a capacidade disso. Acho que uma das grandes questões que tu trouxe da religiosidade, que eu vejo como um grande empoderamento dessa nova era, é a gente acreditar nesse processo de um Deus interior. Claro, pessoal, não é assim, nossa, eu sou acima de tudo e todos. Não é isso. Não, sim, tem um Deus maior, mas eu também sou parte dele. Eu também posso, a partir de pequenas atividades, cocriar a minha realidade. E tu trouxe, ao meu ver, um dos pontos mais importantes, que o processo de religiosidade, né, retira muitas vezes, que é a questão da autorresponsabilidade. O quanto eu sou responsável pelas minhas ações. É muito mais fácil dizer, ah, mas Deus quis assim, né? Do que eu pensar, bah, eu não fui uma pessoa tão correta e como consequência tive isso. Seja nessa vida ou em outra, né? Sim. Então, o quanto é mais fácil, né, colocar Deus também nesse papel. Mas uma das questões de física quântica que, ao meu ver, mudou muito a minha mente quando eu descobri, é um conceito extremamente simples, que entra no arroz com feijão que tu falou, que a gente assim, tem uma dificuldade nesse arroz com feijão, que é o soltar. Quando a gente... Exatamente. porque como que tu vê, né, como professor, essa questão, assim, dentro do processo, assim, da física quântica, como que funciona esse soltar? Porque muitas vezes, quando a gente quer muito uma coisa, a gente pensa naquilo obsessivamente e com ansiedade, inclusive. Vitória, tu trouxe as duas, né? Stephanie e Vitória trouxeram colaborações e pontos muito importantes, né? E vou chegar lá, tá? Na tua pergunta. Mas eu tava pensando agora aqui, tipo assim, poxa, tu tocou justamente nessa questão de a pessoa desenvolver a sua particularidade especificamente, né? Que cada um tem o seu processo. E aí eu adianto ainda mais, não é ainda mais, mas eu aprofundo um pouquinho nesse tema, que é o seguinte, né? Referente ao tema anterior, sobre como começar e como tangibilizar isso. Cada um, justamente por ser, como tu colocou, uma célula de um órgão, né? Cada um desempenha um papel específico. E por cada um desempenhar um papel específico, tem que se concentrar em si mesmo. Ou seja, sou eu comigo mesmo. E quando tu te concentra em quem tu é, tu vibra do jeito que Deus te fez para vibrar, porque tu foi feito para ser daquele jeito. Esse é, por exemplo, até um dos motivos pelos quais as pessoas não têm autoestima, as pessoas não conseguem o que elas querem, porque, por exemplo, elas não atingem o seu chamado, por exemplo, elas, né, não sabem o que elas têm que fazer da vida. E até já foi comprovado, o Dr. Joe Dispenza, não sei se ele foi que fez o estudo ou se ele só falou sobre o estudo, mas a energia mais poderosa que o ser humano emite é a autenticidade. E aí a gente pega do Jung, por exemplo, o que é o processo de individuação? Individuação não é só é, a pessoa ser ela mesma e não sei o que, não, é tipo uma coisa ultra exclusiva e dedicada dela, onde ela é única. Então, o que tu precisa entender em todo esse processo? Primeiro, tu tem que ter paciência, porque o teu tempo é o teu tempo. E a hora que for para acontecer, vai acontecer. Segundo, é o teu processo, tu não tem que olhar para o lado, tu tem que ter paciência, porque se aconteceu alguma coisa, se um padrão se repete, é porque tu ainda não aprendeu ele. E tu precisa analisar ele muito bem. E terceiro, justamente a questão de não forçar, não tentar forte demais. Porque tentar forte demais, tu tá justamente querendo apressar um processo que é natural, né? Ou seja, então isso é contraditório com o que vocês estão dizendo, porque se eu me alinhar com quem eu sou e fizer o que eu tenho que fazer, eu vou conseguir o que eu quero na hora que eu quero. Não necessariamente. Isso depende do teu processo. A gente não sabe, né? Assim, mas como é que vocês não têm certeza? Eu pergunto.
Quem hoje sabe descrever de onde vem, para onde vai e o que é a nossa consciência? Ninguém sabe. Então, a questão é, para de ter certezas, né? Parem de ter certezas. Ah, porque isso, porque preto é preto e branco é branco. Cara, ninguém sabe, entendeu? Então, quanto mais certo tu for das coisas, quanto mais não sei o quê, mais tu te fecha. Então, uma das coisas que até justamente antes de entrar aqui com vocês eu estava pensando é, quando tu te fecha, porque tu acha que tu sabe de tudo, que tu sabe que se tu fizer tal coisa tu vai ter tal resultado, tu te fechou, tanto neurofisiologicamente, tanto psicologicamente, quanto energeticamente. Tu não estás apto a receber informação do campo, né? O próprio Nikola Tesla colocava isso para nós, que nós somos um rádio, a gente emite ondas e recebe ondas. Ele mesmo falou, as ideias não são minhas, eu recebo sei lá da onde, entendeu? Então, quando tu bloqueia, né, essa ligação com o tudo, com o todo que ressoa ao teu redor. E isso, quando tu começa a te conectar contigo, justamente essas sincronicidades começam a aparecer, e não somente elas, né? Mas questões espirituais, daqui a pouquinho. Eu, particularmente, já tive visões, já tive alguns encontros, já tive algumas coisas desse gênero, né? Que não cabe, neste ponto agora especificamente falar, né? Mais pra frente, talvez. Mas quando tu começa a te conectar contigo mesmo e deixar a coisa fluir naturalmente, deixar o inconsciente te guiar até onde tem que ser, tu vai começar a fluir. E aí, trazendo para o que nós estávamos falando antes sobre as trindades, né? A consciência sendo masculino e o inconsciente sendo feminino, que é o oceano, que é o composto, que é o tudo, que abrange tudo. Se tu não tiver essa ligação, tu não vai ter acesso ao resultado, que é o filho, né? Que é a conexão com tudo, com o campo quântico. Então, se tu não unir a tua ânima e o teu ânimos de uma maneira saudável, tu nunca vai conseguir criar. Então, se tu quiser forçar, que é a tua racionalidade, que é a tua consciência, que em cima de termos irracionais, ou seja, o campo quântico e essa conexão que é automática, sem esforço, que só acontece, não vai dar nada. É a mesma coisa que tu pensar, tu consegue acelerar o processo de incubação e até de nascimento de um ovo dentro de um pintinho dentro de uma galinha? Se tu quebrar o ovo de fora para dentro, porque tu quer apressar, não tem vida. Se ele quebra de dentro para fora, tem vida. Então, a coisa, ela, nas questões herméticas, das leis de ação e reação, tudo se encaixa. Tudo faz sentido da mesma coisa. Tá? Perfeito. Verdade são as leis universais. Esse é o meu interessante ponto de vista, como a gente considera em Axis, né? E quando a gente olha na nossa vida cotidiana, aquilo que não é verdade são meias verdades. E isso nos revela o nível de consciência de cada um. Então, quando a gente está num nível de consciência concreto, a gente pode perceber o preto e o branco, o certo e o errado, o bom e o mal. Quando a gente começa a trilhar o caminho de autoconhecimento e se volta para essas leis universais e para os princípios da natureza, a gente percebe que tudo é o todo se experimentando e tudo é um interessante ponto de vista daquela estação de rádio. E aí a gente ganha muito mais oportunidade de aprender, porque alguns estarão num nível de consciência muito elevado para um assunto, outros estarão em outro, né? E quanto mais a gente se abre, a gente se percebe, a gente sente tudo o que somos, mais a gente ganha capacidade de fluir com a vida, porque o caminho sabe o caminho. E a vida, ela é muito Exatamente. sábia. Ela sabe o que ela Exatamente. vai manifestar. Então, qual é Deixa o eu Exatamente. só nosso fazer desejo um ponto, ardente? para o que tu está trazendo, que eu acho que é algo que eu já comentei aqui no podcast, eu acho que é muito importante, que é com relação à criação divina. Quando a gente sai do nosso lugar de autenticidade, a gente deixa de experimentar as experiências que Deus criou, pessoas tão diferentes para cada uma justamente experienciar alguma coisa e assim ele ter muitas experiências. Então, quando a gente está vivendo sempre dentro do mesmo padrão, a gente não está seguindo o nosso propósito divino, que foi essa criação desse lugar de autenticidade. Então, essa questão de ter esse propósito interno de sermos quem nós somos em essência, como a Esther estava comentando, é muito importante.
E quando a gente vai caminhando esse caminho, né? Como a Vicky falou, Deus está se experimentando através de tudo e de todos. A gente vai descobrindo aquilo que nós não somos e a gente tira essas bagagens e a gente se torna mais de nós e a gente se torna um canal do todo a serviço. E desse lugar, Odon, eu estou chegando já na parte final desse comentário, para a gente já se encaminhando para o final do episódio, mas é desse lugar que o divino se manifesta nas nossas vidas, né? Eu sou terapeuta de cura energética e geobiologia, então, a partir desse caminhar, eu conectei com essa ferramenta em que a gente acessa o campo das outras pessoas. Então, nós escutamos a voz, nós acessamos o eu superior, nós acessamos todos esses seres de luz que guiam e a gente consegue acessar essa consciência. Mas como isso é possível? Gente, isso sempre foi possível na história da humanidade. A nossa consciência que decaiu e a gente foi entrando no julgamento, entrando no modo não virtuoso do ser, mas é possível que a gente recupere. E desse lugar, a física quântica, não tem como a gente não acreditar. Ela está sempre acontecendo e a gente está sempre na experiência. Então, que esse episódio tenha servido para vocês recordarem um pouco mais do que todos vocês são, porque nenhum de nós aqui é especial. Todos temos esse potencial divino dentro de nós. A gente só precisa lembrar e se trabalhar. Então, eu dou gratidão pela tua presença aqui. Foi uma conversa muito rica. Espero que tu possa retornar um dia para trocar mais aqui conosco, né? Aprofundando, porque esse tema ele é realmente muito extenso e ele é inesgotável, né? A gente está Com sempre certeza. experimentando. E se tu quisesse, se tu sentir de deixar um conselho final para as pessoas desse lugar de física quântica, de autenticidade, de assinatura energética, de coerência, o que tu sentir no teu coração, gratidão. Muito obrigado, Stephanie e Vitória, mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que eu também me enalteci um pouco, eu adoro sobre tudo sobre esse tema, né? Desse universo, né, que se expande. Mas o que eu quero deixar de mensagem para cada um daqui que está assistindo é que tudo é possível no campo quântico. E o campo quântico não é algo distante de outro universo e só quem tem dinheiro ou só quem tem recursos, quem nasceu não sei onde. Não, todo mundo tem acesso. E principalmente tu tem que deixar a coisa acontecer. Não tenta forçar as coisas. Busca, obviamente, conhecimento. Seja voraz. Vá atrás. Não fique no papel de vítima, né? O nosso país, por exemplo, sofre por pessoas que querem sempre tirar uma casquinha, uma beiradinha, né? Que, porque eu vou aqui mesquinheza e não sei o quê. Cara, a gente só tá onde tá porque todo mundo tá no mesmo barco e as pessoas não entendem, elas acham que, não, porque eu vou, não sei o quê. Cara, não. Não só porque somos brasileiros e estamos no mesmo país, mas porque somos seres humanos e compartilhamos da mesma genética, digamos assim, de um modo geral, né? E para especificar, a neurociência, por exemplo, nos mostra que nós não precisamos nem fazer esforço para entender o que outra pessoa está sentindo, ou passando, ou querendo nos dizer. O nosso cérebro tem um mecanismo que são neurônios, na verdade, que se chamam neurônios espelho. E quando tu te conecta com a outra pessoa sem fazer esse esforço, e tu aprende que a gente falou antes, né? A diminuir a intensidade, a ouvir, a confiar em Deus, em ter fé, tudo acontece, a mágica acontece. Bem como a Stephanie falou, na natureza não faz esforço, ela acontece só. E os rótulos de tudo, se é bom ou ruim, quem dá somos nós, porque de acordo com o experimento da dupla fenda, o observador altera o resultado. Então, agora o que eu quero te deixar é uma provocação. O que tu, depois de assistir tudo isso, vai fazer com todo esse conhecimento? Tu vai continuar reclamando das coisas da vida, que tudo é uma porcaria, que não pode fazer nada, que é só uma vítima, que não sei o quê? Ou tu vai levantar a bunda da cadeira, tu vai estudar, tu vai te mexer e vai ser quem tu deve ser e cumprir o teu papel no mundo. Porque o teu papel é indispensável. Se tu não tivesse um papel aqui, tu não estaria aqui ouvindo esse troço. Tudo isso que a gente está falando. Então, tenha bril e faça acontecer.